Olá, seja bem-vindo. Continuaremos hoje então com a nossa leitura Conquista Psicológica do Mal, na parte dos 4 romances do ciclo do Rei Arthur. Encerramos o Cavaleiro Gawain e hoje vamos para o Cavaleiro Olwen, filho de Urien, que é um dos grandes cavaleiros da Távola Redonda. Essa história muito interessante, que é o Cavaleiro do Leão e a Dama da Fonte, uma história relativamente longa, você deve ter visto no livro, carregada de simbolismos, é uma das mais interessantes que vimos até agora. Conta-se que Arthur, junto com seus cavaleiros, no salão do trono, pede que eles conversem entre si, tragam hidromel, tragam carne, se divirtam um pouco enquanto ele repousa, estava cansado. E assim é feito. Ele repousa no seu trono enquanto os seus cavaleiros vão à cozinha, pegam hidromel, pegam carne e contam aventuras. Um desses cavaleiros, que era Quinon, conta acerca de uma aventura mal sucedida que ele teve. Diz que, uma ocasião, ele se afasta bastante de Camelot e vai até uma região que ele chama do Ermo, além do Ermo. Nesse local tão distante, ele encontra, num determinado momento, uma fonte, uma bela fonte sobre uma grande árvore. E ao lado dessa fonte havia uma laje de mármore com uma caneca de prata. Ele vai e pega, enche essa caneca de prata com água da fonte e derrama sobre a laje de mármore. Automaticamente, quando ele faz isso, cai uma grande tempestade de granizo, muitíssimo violenta, a tal ponto que arranca todas as folhas da árvore. Ele só sobrevive porque protege a sua cabeça e a de seu cavalo com seu escudo. Depois dessa terrível tempestade, parece que a árvore e a natureza vão mudando. Pássaros de inúmeras cores vêm e pousam naquela árvore seca, de tal maneira que são como se fosse uma nova copa colorida e cantam maravilhosamente. É como se a primavera tivesse sucedido imediatamente àquela tempestade terrível. Depois disso, ele, sem compreender ainda esse espetáculo, num determinado momento surge a galope diante dele um cavaleiro totalmente vestido de negro e o chama para um combate. Recrimina-o por ter matado muitas pessoas de seu reino com aquela tempestade de pedra e o desafia para um combate. E então o cavaleiro Quinon sobe em seu cavalo e, quando se faz o embate dos 2 cavaleiros, ele é derrubado da sua montaria. O cavaleiro não o ataca, mas leva seu cavalo e ele fica caído no chão, derrotado. Volta a pé, de volta para casa, encontra novamente o caminho de Camelot e conta essa aventura como algo que ele viveu e que não foi capaz de superar. Bom, todos os cavaleiros ouvem atentamente, mas um em particular, que era Olwen, filho de Urien, fica intrigado e com vontade de terminar essa gesta heróica que o seu amigo não havia sido capaz de vencer. Quinon tinha sido derrotado, ele sonha em vencer essa aventura. Então, depois que todos se recolhem, ele começa a planejar a sua viagem, reúne todos os mantimentos necessários e parte, buscando esse ermo, buscando essa fonte. Em primeiro lugar, ele passa por um belíssimo castelo, onde ele é muito bem recebido pelo senhor e suas filhas, suas 3 filhas que teciam as suas tapeçarias. Nesse local, ele é servido das melhores iguarias e bebidas e é hospedado num quarto muito confortável. E o cavaleiro convida, o cavaleiro castelão, dono daquela propriedade, convida para que ele permaneça insistentemente. Mas ele resiste a essa tentação do desejo, do conforto, do desejo, do prazer, e vai adiante. Um pouco mais adiante, ele vai encontrar à sua frente um local onde havia um cidadão disforme, como que um gigante dotado de um único olho, de uma única perna, enorme com muita força, e à sua volta um sem número de animais selvagens que se agrupavam ao seu redor. E esse cavaleiro, a princípio assustador, teria colocado qualquer pessoa batendo em retirada por medo, mas Olwen enfrenta o seu medo. É um cavaleiro muito corajoso, é um digno cavaleiro da Távola Redonda. Ele se aproxima então desse guardião da floresta, desse guardião do ermo, e pergunta se ele sabia a direção onde havia fonte, ao lado da qual havia uma base de mármore, uma laje de mármore e um caneco de prata.
O guardião se admira da coragem daquele cavaleiro e indica a ele a direção. Vejamos bem, é algo que muitas vezes temos comentado nas nossas histórias, a equação da consciência animal, a horizontalidade da consciência animal, que é medo e desejo, dor e prazer. O grande cavaleiro Alwyn, corajoso como seu pai, vence esses dois obstáculos. Depois de muito caminhar, ele chega exatamente àquela beira do precipício que havia sido descrita pelo seu companheiro Quinon. Na beira do precipício, uma fonte, uma enorme árvore sobre ela e aquela bancada de mármore, aquela laje de mármore e um caneco de prata. Ele vai, já sabendo o que aconteceria depois, prevenido para não ser atacado pelas pedras, ele vai e lança a caneca de prata dentro da fonte, retira a água e derrama essa água sobre a laje. Imediatamente, como ele previa, vem uma chuva violentíssima de pedra. Ele protege a si e o seu cavalo e aguarda. De repente, aquela chuva cessa exatamente como havia sido descrita pelo outro. Vem uma quantidade enorme de pássaros belíssimos, coloridos, que cobrem toda a copa, como se de repente tivesse começado primavera. E ele já ouve de longe o galope do cavaleiro que vem. Ele monta e o cavaleiro vem, o recrimina da mesma forma e os dois combatem. Só que Olwen, um cavaleiro muito habilidoso e muito corajoso, acaba por golpear de morte, ferir mortalmente o cavaleiro negro, guardião da fonte. E ele parte, sentindo-se fatalmente ferido, ele parte em direção ao seu castelo. E Olwen vai no seu encalço. Quando ele chega, ele vê que os portões se abrem para o primeiro e se fecham e desce a ponte levadiça sobre ele. Essa descida, esse desabamento da ponte levadiça faz com que seu cavalo seja massacrado. O seu cavalo morre, mas ele permanece espremido numa estreita fresta entre a ponte levadiça e o portão, sem ter como sair dali e esperando ser pego e provavelmente morto. Só que por uma fresta que conduzia para o lado de dentro, uma fresta ao lado do portão, pela qual ele via o lado de dentro daquela fortaleza, ele vê uma jovem muito bela, com cabelos muito dourados, o seu vestido também dourado, com sapatos de cores, um sapato de um couro multicor, e aquela jovem o vê e se aproxima dele pela fresta. Ele pergunta se ela pode liberá-lo dali, ela diz que não, mas dá a ele um anel, que quando ele colocasse no dedo, ele se tornaria invisível. Quando ele o faz, pouco depois abrem o portão com a intenção de matá-lo. E não encontram nada a não ser seu cavalo, sua montaria morta. Ficam muito decepcionados e ele nisso penetra, invisível. Toca o ombro da dama, que se chamava Lunette, depois, na versão francesa de Chrétien, nós vamos ver que ela se torna Lunette, a mesma personagem, e ele toca o braço de Lunette e segue com ela até dentro do castelo. Ela o conduz a um aposento muito bem decorado, muito luxuoso. Lá ela lhe dá comida, lhe dá de beber, traz água para que ele se banhe e o deixa para descansar. Ele ouve gemidos muito fortes, ele ouve gemidos de tristeza, lamentos, e ela diz: isso é extrema unção do dono desse castelo, do cavaleiro negro que guarda esse castelo. Pela manhã, quando ele desperta e Lunette retorna com algo para que ele coma, para o seu desjejum, ele ouve passando como que uma procissão, com muitos choros, com muito lamento. E Lunette explica para ele mais uma vez que agora era o cortejo que levava o cavaleiro negro à sua sepultura. E ele, curioso, se esgueira por uma janela e vê lá fora várias pessoas levando aquele séquito fúnebre até a morada final do cavaleiro, e ele percebe que havia uma dama ali no meio, que gritava e se lamentava mais alto do que todos os outros, e batia tão violentamente as suas mãos que ele não sabia como não as quebrava, como não as feria. Ele olha e era uma dama esplêndida, ele automaticamente se apaixona por ela. E pergunta a Lunette quem era aquela dama. E ela diz: olha, é a condessa viúva, a esposa do cavaleiro que você matou. E ele, pensativo, diz: eu amo perdidamente essa mulher. Lunette lhe diz: fica em paz, que ela também vai te amar. Fique aqui enquanto resolvo as coisas. Por aqui você já começa a perceber alguns alinhamentos. Essa dama dourada que é Lunette, o seu nome vem de luz.
Lunet, lunete, vem de lua, perdão. E ela, como lua, como esse aspecto lunar, noturno, ela é representante da intuição. Dessa intuição que vai soprando no ouvido dos personagens aquilo que eles necessitam saber. Dourada, ou seja, iluminada pela luz do sol, ela é como se fosse um plenilúnio, uma lua cheia, onde através dela a luz do sol chega ao mundo. Ela é essa inspiradora da sabedoria de forma noturna, intuitiva, uma conselheira. E ela deixa então ali o seu senhor Owen e vai à procura da condessa. A condessa recrimina por ela não ter aparecido durante o féretro e ela vai aconselhá-la a respeito da necessidade de que ela encontre um outro cavaleiro que possa defender aquele reino, porque a qualquer momento um invasor poderia entrar e já não havia um cavaleiro da fonte que pudesse defendê-la. A dama se sente muito abalada, a princípio, muita dor pela perda do seu esposo, mas ao mesmo tempo essa é uma dama muito especial. Ela é a senhora da fonte, a fonte da vida. A vida necessita de um sacerdote que a sirva sempre, que faça uma ponte para que essa vida chegue ao mundo de maneira descontaminada, para que essa vida seja protegida. Ela não pode se dar ao luxo de ficar presa a formas passadas. A vida sempre renova as formas através das quais ela vem ao mundo. Ela não se recusa às novas formas. E ela, dentro desse papel de sacerdotisa divina, guardadora da vida, não poderia se recusar a um novo esposo. E por tradição, que é curioso, ela deveria desposar exatamente aquele que tivesse abatido o seu esposo anterior. Luned então diz a ela: olha, eu posso ir até o círculo do rei Arthur e te trazer um esposo. A condessa diz a ela: tá bom, então vai e traz alguém aqui que seja digno, que esteja à altura do meu esposo morto. Luned espertamente vai, deixa passar algum tempo para dar a impressão da viagem e traz consigo Owen, que já estava no próprio castelo. Mas esse estratagema, esse pequeno engano que ela gera, é percebido pela condessa, que olha e diz: esse cavalheiro não me parece que veio de nenhuma viagem, Luned. E me parece que foi ele que matou o meu esposo antigo. E Luned diz: bom, que assim seja. É assim a tradição. Esse é um homem perfeito para desposá-la. A condessa, um pouco indecisa, pede um tempo para pensar. Reúne todos os seus súditos, explica a situação de insegurança em que se encontrava o reino e diz: se algum de vós me desejar desposar e se tornar o cavaleiro negro, eu vos aceito. Se nenhum de vós se dispõe a esse sacerdócio, que me permitam tomar como esposo um cavaleiro estrangeiro, que possa se tornar o novo guardião da fonte. E todos os seus súditos, sabedores da responsabilidade que aquilo envolvia, preferem que ela encontre um cavaleiro estrangeiro. Aí então apresenta a Owen e se casa com ele. E esse casamento, que foi de grande felicidade para Owen e depois também para ela, durante 3 anos faz com que Owen esqueça completamente da tábua redonda de Camelot, do mundo de onde ele veio. Só que esse mundo cobraria novamente a sua presença. Aqui é bem interessante porque o nosso amigo Seymour, ele vai falar que o sacerdote da vida, aquele que chega a essa vida espiritual, que descobre a essência, a fonte da vida, isso é um sábio. Mas ele também está no mundo, ele também está encarnado. Portanto, ele precisa atender às necessidades do ser e do parecer, do corpo e da alma. E envolvido pelo amor à sua senhora, ele havia esquecido totalmente dessa vida no mundo concreto, dessa vida que o sustentava, porque todos os seres que estão vivos são dotados de corpo e alma e têm que atender à necessidade de ambos. E quando não atende, essa vida que é renegada vem atrás dele. E foi exatamente o que aconteceu. Passaram 3 anos, o rei Arthur, com seus cavaleiros, ficam preocupados, porque Owen era um dos seus melhores cavaleiros, seu pai Urien também se preocupa e ele não volta. Aí resolvem, acham que ele deve ter tentado cumprir com a aventura que o seu amigo não havia conseguido e vão procurando, encontrando todos os obstáculos no meio do caminho, vão procurando até chegarem a exatamente aquela fonte, aquela árvore, aquela laje de mármore, aquela caneca de prata. E fazem o que se espera deles. Arthur, com toda a sua comitiva,
Arthur toma da caneca, joga a água sobre a laje de mármore e acontece a tempestade. Depois vêm os pássaros e vem de lá um cavaleiro armado, de negro, montado no seu cavalo. Alguns cavaleiros de Arthur vão tentar combatê-los e são derrotados. Até que o próprio Arthur resolve enfrentá-lo, mas Gawain, que se encontra ali, diz: Não, espera, rei, antes que vás, vou eu. E ele monta, e na sua montaria combate por várias horas com Owen, porque eram os dois muito bons, até que num determinado momento ele deixa cair a capa que o cobria, Gawain, e Owen o reconhece. Sacam os elmos e ele diz: Meu primo, meu amigo, meu companheiro de cavalaria, jamais pensei que fosse vós contra quem eu combatia. E desce a peia do seu cavalo, se reúne com Arthur e os seus cavaleiros, manifesta grande alegria em vê-los e os convida até seu castelo. E eles vão, conhecem a condessa, ficam ali por algum tempo, gostam muito da recepção, mas necessitam voltar. Só que eles gostariam de levar consigo Owen um pouco mais, para que ficasse com ele pelo menos uns 3 meses, e pedem à rainha que o ceda. E ela muito gentilmente cede, com a condição de que ele em 3 meses voltasse. E assim vai o cavaleiro Owen e vai em direção à Távola Redonda, Camelot, junto com seus amigos. Lá chegando, diverte-se com as histórias da corte, com as belas damas, enfim, com tudo que a Távola oferecia, e esquece totalmente do mundo anterior que ele havia conquistado. Esquece a um ponto tal que, ao invés de ficar 3 meses, fica 3 anos. A sua memória se apaga completamente. E aí, num determinado momento, e aliás o autor ele vai ressaltar aí que existe uma semelhança muito interessante com várias outras histórias, mas para quem conhece a história de Siegfried, dos Nibelungos, do Anel dos Nibelungos, Siegfried, ele desposa uma valquíria, que é Brunhild, e também a esquece. Sai desse círculo de fogo onde vivia Brunhild, cai no mundo profano, esquece completamente a sua amada e acaba tomando como esposa, tomando como noiva, uma mulher humana. Siegfried, então, esquecendo de sua valquíria, toma como esposa Gutruna, uma mulher humana, esposa do rei Gunther. E isso desencadeia todo um processo onde nós vamos chegar ao crepúsculo dos deuses, a queima da árvore Yggdrasil e toda uma história que não vem ao caso agora. Mas o fato é que não é pela primeira vez que se mostra um cavaleiro que nega uma parte da sua vida, a parte mais sagrada, e isso vai atrás dele com uma revolta e uma vingança violenta. E assim acontece com Owen. Num determinado momento, ele estando lá em Camelot, aparece uma dama, uma bela dama de longos cabelos dourados, com um vestido de seda dourado, que vai cavalgando e chega próximo dele e diz que ele era indigno, que ele era um traidor, e saca da mão dele a aliança da sua esposa, a condessa, a dama da fonte, e vai embora. Nesse momento em que ele perde o anel é um laço, é um vínculo, é um elo, que de alguma maneira ainda o mantinha ligado a esse mundo, ainda que não se recordasse dele. Quando esse elo de ligação se rompe, ele automaticamente relembra tudo que tinha vivido, tudo que tinha passado e sente uma imensa dor por ter faltado ao seu compromisso. Parte então da corte do rei Arthur e fica numa situação muito curiosa, porque eles nem mais se conformavam com o mundo humano de Camelot, de heroísmos, de façanhas com o qual ele estava acostumado, nem tinha mais mérito para penetrar no mundo subhumano. Fica numa fresta, numa divisão angustiosa, onde ele simplesmente não tem para onde ir. Retira-se e fica vagando pela floresta, até um ponto que ele rasga suas roupas, fere o seu corpo, fica vivendo no meio dos animais como uma besta. Desce à condição mais bestial, autopunindo-se, recriminando-se pelo seu esquecimento daquele mundo sagrado que ele tinha feito por conquistar. Nessa situação, um dia, já sem forças sequer para viver entre os animais e se defender dele, ele desce uma colina e ali rola e cai desacordado, faminto, machucado. E naquela região passava uma condessa viúva, que morava ali próximo, num castelo, junto com as suas damas. Essa condessa era proprietária de 2 reinos, herdeira de 2 reinos, mas tinha sido
expulsa de ambos, tinha sido saqueada por um conde vizinho que tinha imposto a condição que ela se casasse com ele para que os seus reinos fossem devolvidos. E ela não o desejava. Então vivia, tinha circunscrito o seu poder apenas a um castelo e ali vivia muito angustiada. Quando ela e suas damas veem aquele homem grotesco, adormecido, ela chama uma de suas damas e entrega um frasco com um unguento, que era capaz de curar todas as feridas, roupas e um cavalo, e pede que ela trate dele. A dama vai então e derrama todo aquele unguento sobre o corpo daquele ferido. E percebe que ele começa a reagir, ele começa a recobrar as forças. Tratava-se de um unguento mágico. Quando ele desperta, que ele se sente envergonhado de ser visto da maneira como estava, ele veste aquelas roupas, monta no seu cavalo e só então a dama aparece para ele, a dama do cortejo da condessa, e convida-o a seguir com ele até o castelo. Lá, a condessa diz: onde está o frasco com unguento? E a dama diz: eu não sabia que não era para usá-lo todo. E a condessa muito se entristece e diz: nossa, isso tinha um valor excepcional e você usou para salvar um estranho que talvez nem valesse todo esse esforço. Mas agora que o fizeste, cuida dele, até que ele se recupere. E assim foi feito. A saúde dele foi restabelecida, ele se torna ainda mais forte, mais belo que antes. Para recompensar aquela condessa por tudo que ela fez por ele, ele vai e combate esse conde dos reinos vizinhos, o toma como refém, o leva aos pés daquela dama. Ela faz com que ele devolva os seus 2 reinos roubados, que ainda parte do dele, do seu próprio reino, como compensação por tudo que ela tinha passado. E essa condessa, então, volta a tomar posse das suas terras e pede com muita insistência para que Owen permaneça. Mas ele não podia permanecer. O seu coração apontava em direção da sua senhora, do resgate de alguma maneira dos seus erros, da recuperação daquilo que ele havia conquistado e perdido. E mais uma vez ele parte. Quando ele parte, então, desse reino, ele vai encontrar, num determinado momento, um covil, uma espécie de um buraco entre as pedras, onde havia uma grande serpente. E essa grande serpente dava saltos, tentando picar mortalmente um leão. Esse leão girava em torno daquele covil, tentando atacá-la, um leão totalmente negro, e ela dava saltos e tentava picá-lo. Ele assiste aquela cena e, muito determinado, se coloca ao lado daquela cova onde a serpente se ocultava, e quando ela salta, ele a parte ao meio. E com isso, inconscientemente ou conscientemente, ele opta pelo leão. O leão se torna o seu fiel servidor e acompanhante pelo resto da sua jornada, da sua gesta heróica. Vejam que, mais uma vez, o Seymour vai falar da quantidade de heróis que combateram dragões e os venceram. O dragão, a serpente, são seres muito semelhantes do ponto de vista da mitologia. Ele vai falar então de Siegfried, de Tristão, de Perseu, de Indra. Todos eles venceram dragões. Percebam que a gente nunca pode dizer que um animal tem um simbolismo. Isso lembra um pouco revista de significado de sonhos de banca de jornais. Isso é muito superficial. Há que ver o contexto. Nesse contexto, a serpente, o dragão representam esse fogo serpentino, esse fogo da terra, o fogo dos instintos, das paixões mais básicas do humano, tudo que é ligado à mera sobrevivência egoísta. Nós podemos ver que dentro da tradição grega, Platão trabalha exatamente com essa acepção. O homem seria uma reunião de 3 princípios, que é o princípio racional, o princípio colérico e o princípio concupiscente ou instintivo. E o próprio Platão aconselha: o ideal é que o princípio colérico, que é representado pelo leão, una-se ao princípio racional, que é o cavaleiro, para que os 2 juntos vençam a serpente rastejante, o princípio concupiscente, possam submetê-lo, porque ele é o mais forte de todos, e só os 2 juntos podem vencê-lo. E assim é feito. Sempre percebam que, do ponto de vista da mitologia, morte não é eliminação. Morte é, de alguma maneira, uma transmutação para uma situação mais favorável. Significa aí que ele domina os seus instintos, os seus desejos, os seus egoísmos de forma definitiva.
Já vinha caminhando para isso ao longo da história. Fraqueja, volta atrás, perde o que havia conquistado. Aquele consolida novamente a sua vitória sobre si mesmo, sobre os aspectos mais básicos da sua personalidade. E prossegue, e esse leão nunca mais se afasta dele. Se torna o seu companheiro inseparável, como se fosse um cachorrinho. Prosseguindo viagem, num determinado momento, ele vai chegar próximo de um local, no ermo ainda, onde ele ouve alguns gemidos de uma mulher. Era a dama Luned. Como ela havia apresentado Owen à senhora da fonte, e Owen falta com seus compromissos, desonra o seu casamento, era tomada como culpada, como cúmplice de um cavaleiro indigno, e é levada por 2 pajens e aprisionada por 1 ano nessa espécie de caverna no meio do ermo. Se Owen não viesse dali a 1 ano salvá-la, ela seria lançada no fogo, seria morta. E ela ali se lamenta pela ausência do seu cavaleiro. Quando Owen se aproxima e reconhece a sua voz, ele diz: tem certeza que o seu cavaleiro, se soubesse da sua presença aí, viria te salvar? E ela diz: sim, eu tenho certeza. E assim ele a salva, os 2 se reconhecem, o leão caça para ambos, e os 2 assam um veado ao fogo, se alimentam juntos e prosseguem a sua jornada. Um pouco mais adiante, Owen deixa Luned num determinado local e se aproxima de um castelo que havia próximo, não sabia do que se tratava, poderia haver algum risco, então deixa ela em segurança e se aproxima daquele castelo. Lá vivia também um castelão bondoso que havia perdido os seus 2 filhos para um gigante, que os mantinha prisioneiros e pretendia devorá-los. Percebam que toda a jornada de Owen é uma jornada para dominar vícios, defeitos que de alguma maneira o escravizam, dominam, submetem aspectos dele mesmo, às vezes defeitos gigantes. E mais uma vez, com a ajuda do seu leão, e é curioso porque ele recusa a ajuda do leão, tenta trancafiá-lo no castelo, mas o leão insiste, pula pela janela, salta e vai em socorro do seu senhor. E no combate com esse gigante enorme e terrível, graças ao leão, ele consegue ser vitorioso. Entrega os 2 filhos ao seu pai, ao castelão, mais uma vez recebe pronta acolhida, convidam-no a permanecer e ele se recusa. Ele tem uma missão, ele tem que voltar a servir a sua senhora. E vai assim vencendo provas, submetendo elementos, vencendo cada vez mais a si próprio, conhecendo cada vez mais a si próprio, aprendendo o caminho da reconciliação. Quando ele volta para a planície onde se encontrava, ele vai ver que Luned tinha sido capturada pelos 2 pajens. Havia chegado o tempo. Era o tempo em que ela seria lançada à fogueira. E ele lança-se contra esses 2 pajens, consegue matar a ambos e liberta a sua dama. Só que vem naquela direção, um pequeno cortejo, quando ele vê, é a própria dama da fonte, a condessa, a sua esposa. Como ele se encontra totalmente vestido com uma armadura, ela não o reconhece. E ela vai dizer a ele que ele era um grande cavaleiro, um cavaleiro muito corajoso, e ele não se identifica, não diz a ela quem é. E ela pergunta: se eu quiser te encontrar, qual é o teu nome? Ele vai dizer: eu sou um cavaleiro renegado porque faltei com minha dama, cometi um pecado que não tem escusas e só poderei ter paz quando eu conseguir me reconciliar com a minha dama. Mas eu posso ser conhecido pelo Cavaleiro do Leão. E ela diz: bom, eu nunca ouvi falar de feitos de nenhum Cavaleiro do Leão. Eu ainda não sou muito conhecido, mas esse é o nome pelo qual eu pretendo ser conhecido a partir de agora. Ele se afasta e só Luned reconhece que ali se encontrava o esposo da condessa. Owen, então, se distancia da sua condessa, distancia-se de Luned e caminha, sempre com o leão no seu encalço. Na versão francesa dessa história, a versão de Chrétien de Troyes, ele vai colocar uma série de outras aventuras pela frente de Owen, antes que ele retorne à fonte. E essas aventuras sempre com o mesmo teor, mais uma vitória sobre um aspecto do seu ser, sobre um aspecto da dualidade, como os 2 irmãos, sobre um aspecto da arrogância, sobre um aspecto da humildade de aprender com a percepção do seu próprio leão, enfim, mantê-lo sempre sobre a sua mira, mantê-lo sempre ao seu lado, ou seja, ter domínio sobre a sua cólera,
uma série de aventuras vão consolidando esse mérito, esse valor de Awen, que vai fazer com que ele possa voltar e ser digno de desposar novamente a Senhora da Vida, ser o digno sacerdote da Senhora da Vida. É curioso que, inclusive, o nosso autor vai dizer que houve um autor chamado Fraser, e esse Fraser escreve a respeito de uma tradição chamada O Ramo de Ouro, essa obra de Fraser, onde ele fala de uma tradição supostamente romana, onde havia uma árvore e um sacerdote que velava várias horas por dia em torno daquela árvore, fortemente armado, para combater todo aquele que investisse contra ele. E esse sacerdote guerreiro era um esposo simbólico de Diana, que era a própria deusa da natureza, ou seja, também ela uma senhora da vida. E ele estava predestinado a um dia ser morto, e aquele que o submetesse teria que tomar o seu lugar, como sacerdote, como pontífice, como esposo simbólico da vida, da deusa da natureza, aquela que proporciona a vida. Ou seja, essa comparação mostra que por trás disso existe uma visão reiterativa de que todos aqueles que são vitoriosos sobre si mesmos, conquistam a sua essência, se tornam guardiões das leis da vida, guardiões da fonte da vida, mas não podem esquecer de contemplar todos os mundos em que ele vive e harmonizá-los, reforçando tudo que vimos até agora. Então, continuando, nós vamos ver que num determinado momento, depois de vencer todas essas batalhas e conquistas e gestas heróicas, ele volta à fonte. Reencontra sua fonte sob a árvore. Mais uma vez ele vai realizar ali a magia do aceleramento do tempo. Vai fazer o cerimonial de lançar a água sobre a laje de mármore. Novamente o tempo se acelera e vem uma tempestade ruidosa que elimina tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que está morto, renova a vida e a primavera vem muito mais rápido do que era previsto. Vocês vão ver que é muito comum que várias tradições falem da iniciação, da busca da sabedoria como um aceleramento do tempo. Que ele consegue fazê-lo através de um cerimonial, mais uma vez, pela segunda vez, ele acelera o tempo. Só que aí já não há nenhum cavaleiro para vir combatê-lo. E as pessoas que vivem lá no pequeno reinado daquela condessa, daquele pequeno território, naquele pequeno condado, ficam apavoradas porque sabem que por aí se aproxima um estranho e não há ninguém que possa fazer frente a ele, não há ninguém que possa protegê-los. Nisso, Luned vai aos ouvidos da sua senhora, como ela sempre fazia, para dar sugestões. Ela simplesmente inspira a dama o passo adiante da história que ela deve cumprir. É como se fosse uma inspiração oculta das leis da natureza que sopram a sua guardiã. Agora é momento disso. Luned, com certeza, como lua, está associada à intuição de todos os personagens. É a própria voz secreta da natureza que sopra aos ouvidos dos personagens o próximo passo. Ela vai e diz: olha, não há guardião. De onde a gente pode tirar um guardião que nos salve? E a dama diz: eu não sei, você sabe. Ela diz: eu sei. Quem sabe eu não vou atrás daquele cavaleiro do leão que nós conhecemos, que é tão corajoso, tão altivo, que salvou minha vida. Quem sabe eu não vou atrás dele e ele se dispõe a desposá-la e a defender o nosso condado. E a dama diz: é uma boa ideia, quem sabe, vai em busca dele. Luned então vai até a região da fonte, lá encontra Awen e o traz, armado, oculto, passa com ele pelos portões do condado. Quando ele chega diante da dama, ele se prostra e tira o seu elmo e mostra sua verdadeira identidade. A princípio ela o rejeita violentamente, mas depois ele se prostra, mostra todo o seu arrependimento, toda a sua humildade e ela acaba por aceitá-lo, tomá-lo novamente como esposo. E ele retoma o mundo espiritual a que fez jus, agora mais maduro, mais preparado e sabedor da necessidade de não esquecer de nenhum dos mundos onde ele transita. E uma vez que ele tem essa maturidade e esse conhecimento, a própria dama, a sua esposa, senhora da fonte da vida, depois de algum tempo vira para ele e diz: que tal se fôssemos juntos até Camelot? E ele aceita. E vão juntos fazer uma visita até Camelot. Os dois mundos se entrelaçam, se abraçam. Então o mundo do espírito, o mundo do corpo.
Os dois mundos, o físico e o metafísico, o númeno e o fenômeno, céu e terra, eles voltam a se abraçar e se encontrar. Isso é muito interessante, né? Porque significa um nível de maturidade onde ele sabe ser e sabe existir. Se olharmos ao longo da história, vamos perceber que vivemos muitas vezes esse drama de negar um dos mundos para tentar se realizar apenas no outro. E nem mesmo essa realização chega a ser verdadeira. Então tivemos, por exemplo, um ciclo medieval, onde havia uma mística, claro que exacerbada, muitas vezes dogmática, e a vida material era toda pecaminosa. É como se fosse um ser humano equilibrando-se numa única perna. Era uma sociedade desequilibrada, cheia de falhas, cheia de necessidades não atendidas. O pêndulo da história, então, por esgotamento, vai oscilar violentamente para o outro lado. Entramos aí na modernidade, na contemporaneidade, onde tudo aquilo que era tingido de algum tipo de misticismo, de religiosidade é negado. E o homem entra numa era positiva, científica, onde o mundo material e os seus fenômenos explicam tudo. Esse radicalismo vai gerar mais uma vez uma sociedade desequilibrada. Enquanto não encontrarmos o equilíbrio entre os dois mundos, a sensatez, o caminho do meio, teremos uma vida desequilibrada. E muitas vezes vemos que nos nossos tempos esse pêndulo começa a oscilar novamente, mas sem maturidade para se deter nesse justo meio e equilibrar os aprendizados dos dois lados. Começa-se novamente a atribuir às coisas materiais um monte de culpas. Já não é o homem que é culpado pelos males do mundo, mas as coisas que ele inventou, como se não fosse ele próprio que maneja essas coisas. E o homem começa a gerar um misticismo, muitas vezes, cego e não muito bem fundamentado na maturidade de tudo aquilo que se viveu. Então, esse equilíbrio, onde se concilia céu e terra, onde se concilia as necessidades do corpo e as necessidades da alma, é isso que Owen encontra. Agora ele é o homem, ele é o sacerdote, as duas coisas simultaneamente em harmonia. Portanto, nós poderíamos dizer que essa história é a história da conquista da sabedoria de um cavaleiro, que se torna pontífice entre o céu e a terra, justo sacerdote protetor da fonte da vida, porque agora ele entende, ele alcançou o coração da fonte da vida e pode servi-la eficazmente. Percebam que parece tudo muito distante, é uma história medieval, mas nós também temos necessidade de conhecer esses dois mundos e harmonizá-los. Procurar um caminho do meio da maturidade, da obra em amarelo, como diziam os alquimistas citrinitas, onde todas as verdadeiras necessidades da nossa vida se harmonizam sem abrirmos mão de nem de céu nem de terra. E é isso, ficamos por aqui. Teremos mais uma história na próxima semana. Muito obrigada e um abraço.